senhor, como seria para o senhor hoje, e se o senhor ainda tem essa esperança de um dia poder ter esse projeto implantado novamente, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, de forma geral, pastor? Eu Como o senhor vê isso? recebi, no tempo em que a fábrica estava no auge, eu recebi projetos para multiplicação dela pelo Brasil afora. Eram governadores que iam lá me pedir, oferecer terrenos, áreas, isso e aquilo. E eu estava até elaborando 4 projetos para alguns estados brasileiros que estavam com uma avidez muito grande de ajudar. Mas foi justamente na hora em que a decisão malévola dos governantes aqui no Rio, que o Rio é uma cidade autofágica. Se você começa a fazer uma coisa boa, todo mundo quer te devorar vivo. É trágico o que acontece na cultura do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas o Rio é uma central de autofagia horrorosa. Se você disser que esse copo aqui é uma melhor coisa, esplendorosa, vai ter gente conspirando para estilhaçá-lo. É trágico. Tanto é que a gente está na situação em que está. E a gente teve 6 governadores em sequência presos. E o atual só não está preso por muitos arranjos de outra natureza, porque se fosse deixar a justiça correr seu curso, talvez ele acabasse no lugar onde os outros terminaram. E não tem peças de reposição, não tem muita gente de bom nível para substituir. Agora, sobre a pergunta, eu creio o seguinte: os tempos mudaram. Aquilo foi há 30, 35 anos atrás, era outro Brasil, era um outro mundo, era outro empresariado, era outra generosidade. Com o que aconteceu com a roubalheira presidencial, federal, governamental, municipal e de todos os níveis, e com as penetrações dos grupos de criminalidade perversa em todos esses ambientes e se capilarizaram, de modo que hoje eles têm representantes na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado e até chegando, em alguns casos, com representação solidária em relação a eles na Presidência da República. Então a situação é grave, mudou muito. E os empresários ficaram cínicos. Quando eles viram tudo o que foi acontecendo com esses governos, eles disseram: nós não vamos ajudar nada. Aí depois veio um outro governador, um outro presidente, que é um cara anti-amor, anti-solidariedade, anti-compaixão. Se você pratica o amor, ele diz que você é comunista, é marxista cultural. Se você pratica compaixão, você é marxista cultural. Se você se preocupa em organizar alguma coisa paralela ao Estado para ajudar a sociedade, eles dizem que você é marxista cultural. Se você tem interesse em cultura, você é marxista cultural. Eu estou falando do governo anterior a esse, que foi uma tragédia de desmobilização disso tudo. Parece o governo Trump dos Estados Unidos. Então, a mudança foi muito grande. Eu converso com os empresários e vejo que a maioria deles já não tem mais aquela atitude generosa de dizer: eu quero participar disso, quero botar meu nome aí, quero fazer parte desse marketing limpo, que a minha empresa está ajudando a fazer uma transformação social profunda. Tudo isso acabou. Então, hoje é infinitamente mais difícil. Hoje, eu creio que a configuração da Fábrica de Esperança teriam que ser pequenos núcleos espalhados, mas até aquela coisa enorme de 58 mil metros quadrados
com projetos que eram modelo para o Estado e para o mundo. A Fábrica de Esperança foi muito mais importante do que as pessoas de longe realizam. Por exemplo, ela entrou no circuito turístico do Rio. O turista chegava aqui, ele ia ao Pão de Açúcar, ao Corcovado, a Ipanema e à Fábrica de Esperança. Na Fábrica de Esperança, a gente chegou a ter aqueles carros elétricos com uma guia de turismo, porque todo dia tinha tanto turista lá que faziam aquelas filas para ir andando como se fosse uma Disney social. Isso aqui funciona isso, aí dava explicações, isso e aquilo. Foi uma coisa única, singular, e tem mais. Foi tão singular que não tinha nada igual no mundo. Era o maior projeto social da América Latina. A gente respondia por 50% de tudo que a comunidade solidária do governo Fernando Henrique Cardoso, com a dona Ruth Cardoso, produziu no Brasil. 50% vinha de dentro da Fábrica de Esperança no Rio. O resto era tentativa de amealhar gente e recursos no resto do Brasil. Eu creio que a gente tem que ser honesto com esse tempo e com essa mudança. Então, eu creio que a gente pode criar clusters, criar núcleos de esperança e espalhá-los por aí. Eu estou vendo algumas iniciativas começarem a brotar aqui, ali e acolá. Eu sinto que agora é um momento, e eu já não sou mais a pessoa. Eu sou a pessoa para dar conselho, opinião, carregado de experiência, que passei pelo inferno no meio disso e de outras coisas que eu conheço muito bem e a maioria deles não conhece. Então, assessorá-los, mas pegar esse sangue novo da garotada, porque nada, eu estou com 70 anos de idade. Daqui a pouco eu estou com 80. Eu já tenho filho de 50. Então, o tempo passou. Mas tem muita gente nova querendo fazer alguma coisa que está precisando de encaminhamento, ajuda, assessoramento e estímulo. E aí eu, por exemplo, quando vejo que o meu amigo André Fernandes está fazendo na agência de notícias da favela, com os muitos desdobramentos, eu vou ficando feliz, porque sem esse nome Fábrica de Esperança, ele está criando esperança em vários lugares, como ele há outros. E eu sinto que o meu papel é criar um estímulo e também usar as minhas mídias sociais, que não são pequenas, são amplas e capilarizadas, e estimular esse tipo de coisa. Essa minha estada hoje aqui, eu vou recortar ela todinha, vou publicar, milhares e milhões de pessoas vão assistir. Eu quero colocar o QR Code lá para o pessoal começar a fazer contato com vocês. Eu mesmo vou começar a divulgar, porque eu creio que tem uma nova geração precisando apenas de estímulo para começar. Verdade, e de força para continuar. E eu creio que a gente vai conseguir continuar, apesar da morosidade dos governos bons. O governo bom é lento ainda. E o governo mau é perverso, trabalha contra e quer desmontar tudo e não crê nem em preservação do meio ambiente. Para eles, quanto mais quente, melhor, quanto mais dilúvio, melhor, quanto mais catástrofe ambiental, melhor. Eles não creem em nada, são uns seres que não creem nem que a Terra é redonda. É um negócio doido. A gente entrou num período que, no tempo da Fábrica de Esperança, era impensável. A gente estava vindo da ditadura militar. Aí, em 85, 86, começou a redemocratização, 88, a Constituição. Então, o que que havia? O Brasil inteiro estava todo cheio de desejo democrático. As organizações empresariais estavam querendo trazer sua colaboração. A gente tinha um parceiro como o Betinho, que foi meu grande companheiro nesse processo todo, Rubens César Fernandes e alguns outros, João Roberto Marinho, da Globo, que era parceiro, estimulava, divulgava, pautava, fazia questão que a sociedade inteira visse. Hoje em dia, isso tudo acabou.
Então a gente vai ter que usar redes sociais e outros modos de adaptação. Mas eu creio que há um represamento de frustração por parte de muita gente que tem memória e outros que nem memória tem, mas tem a intuição de que é possível fazer alguma coisa. E eu quero estimular os que têm memória do passado e os que, mesmo sem memória do passado, têm um interesse e têm a fé de que é possível fazer alguma coisa independentemente da ação do Estado. O Estado faça dele da melhor forma possível, mas a sociedade civil organizada tem um poder extraordinário. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode investir bastante. E eu acho que o testemunho que vocês têm para dar é de uma singularidade incomparável. Porque, na